A questão sobre a análise de vilões, ela é muito complicada. Nem todo vilão, ele é explorado pela sua obra em sua completude. Nenhum personagem é explorado em sua completude, vamos ser sinceros. É porque é muito complicado você fazer isso em, às vezes, 2 horas de filme, 3 horas de filme. Um dos vilões aqui que a gente já falou no canal, aliás, vídeo retrasado, foi o Juiz Frollo de O Corcunda de Notre Dame. Particularmente, não era tão difícil assim você notar ali alguns pontos do Frollo. No caso, ele ganha um certo destaque dentro da obra como um todo. Sem constar que ele é um vilão que facilmente você conseguiria ver no mundo real. Você consegue olhar pra ele, olhar pra alguém do mundo real e falar: "Olha, são bem parecidos". Isso porque o Frollo não tem necessariamente poderes mágicos, né. Toda a questão política e tudo mais. Eu vou deixar aqui no card o vídeo aonde a gente fala sobre o Frollo. E no geral, esses vilões, assim, que eles são mais aparentes na obra, eles têm ali um certo destaque, nem sempre mostrando muito do passado dele, mas às vezes só pelo que a gente vê, quando eles são realmente bem escritos, eles são vilões que marcam a gente. São vilões, assim, muito bem feitos, que entregam seu papel perfeitamente dentro da narrativa de toda a coisa ali e cumprem com a missão que eles têm que cumprir. Alguns vilões apenas surgem, são derrotados pro herói conseguir o que quer e simplesmente acabou. Você nem vai lembrar de que ele estava ali. O que muitas vezes deixa a obra mais ou menos, mais ou menos. E um, assim, dos vilões que eu acho muito legal, muito interessante, é o Tai Lung. A gente precisa olhar pro Tai Lung e olhar também pro Mestre Shifu, porque no caso dele, ele não aparece tanto assim se a gente for considerar a obra como um todo. Há menções, há tudo mais, mas ele aparece, luta com os 5 Furiosos, depois luta com o Po, luta com o Mestre Shifu primeiro, depois luta com o Po, e aí é derrotado. Mas ainda assim, o Tai Lung, ele tem ali história, ele tem presença. E pra gente olhar pra ele, então, vamos olhar primeiro pro Mestre Shifu, que foi quem teve ali o primeiro contato com ele, que foi a pessoa que treinou ele. A gente conhece o Mestre Shifu sendo um cara rabugento, difícil, um temperamento complicado. A gente vê ele treinando os 5 Furiosos e o quão rígido ele é. Ele não elogia em nenhum momento, ele apenas pontua os defeitos, sabe. Ele fala: "Víbora, você precisa fazer isso. Tigresa, você precisa melhorar o que". Ele literalmente só mostra os pontos em que eles erraram. E essa é a metodologia dele, não vou discutir, não sou o mestre do Kung Fu. E no começo, assim, a gente vê ele que ele tem uma feição mais pesada, uma feição mais cansada. Tem ali uma aura mais sombria em volta do Mestre Shifu, sabe. Ele anda meio mancando, meio corcundinha. O senso de humor dele quase inexistente. Alguns poucos momentos em que a gente percebe que ele tá mais leve é quando ele tá perto do Mestre Hugo. E quando o Po é escolhido, pro Mestre Shifu é uma destruição interna, porque ele fracassou de novo, tá. A Tigresa conta pra gente a história do Tai Lung. O Shifu cuidou dele, o Shifu treinou ele, e a gente viu como o Shifu ele era muito mais feliz quando ele estava com o Tai Lung. Ele parece que conseguia elogiar alguns pontos e tudo mais. Então, quando o Tai Lung mostra ser uma pessoa ruim, ali, uma pessoa do mal, o Shifu sente que falhou com ele, porque era pra ele ser o dragão guerreiro, a pessoa que alcança ali os pontos importantes, se torna um grande mestre do Kung Fu, do Chi, etc, etc. E quando ele vê que os 5 alunos que ele treinou de novo não conseguiram, chegar na onde ele desejava, mais uma vez ele teve ali uma falha. E o Tai Lung para o Shifu representa exatamente isso, uma esperança que morreu, uma esperança que não aconteceu, um sonho que não foi realizado. E o Po, ele chega exatamente para mudar isso, para fazer o Shifu olhar as coisas por um novo ponto. Ele não precisa ser rígido, ele pode fazer uma piadinha de vez em quando, ele pode elogiar ali em algum momento, igual ele fez com o Po, quando o Po estava quebrando tudo porque estava comendo e estava deprimido. E agora a gente então, olhando tudo isso, a gente olha pro Tai Lung, porque o Tai Lung ele era exatamente isso, ele tinha os sonhos do Shifu, ele tinha os objetivos do Fu. O Shifu, como ele diz ali enquanto ele está lutando contra o Fu: "Quem encheu minha cabeça de sonhos? Quem me fez treinar até meus ossos quase se partirem? Quem me negou o meu destino?". E esse é o ponto, acho que mais interessante sobre o Tai Lung. O destino dele nunca foi ser o dragão guerreiro. O destino dele foi sempre ser o obstáculo Po, foi sempre ser ali ponto o Po vai precisar superar e o Shifu também, para eles conseguirem seguir em frente e assim conseguirem alcançar um outro nível, entendeu? Ó, melhorar ali alguma coisa dentro deles. De nada adianta o talento Tai Lung se ele não está destinado a ser o dragão guerreiro. E ele nunca poderia ser, tá? É assim, ele não tem
ali o que o Po tem. Diferente do Po, que gosta de Kung Fu, gosta de lutar, ele não o Po não enxerga o Kung Fu só como uma ferramenta, ele enxerga como a sua paixão, a gente vê isso ali ao longo da série. O Tai Lung não, o Tai Lung ele não liga pra esse negócio de: "Eu quero proteger o Vale da Paz, eu quero ser um herói", ele tá ligando mais para o poder, ele queria o pergaminho porque ele queria poder, ele queria ser mais forte. E se essa bondade, vamos colocar bem entre aspas, do Tai Lung tá ligada à condicional de ele querer poder, então ele não é uma pessoa boa. Já dizia um grande alienígena talvez, homens bons não precisam de regras, entende? Ou seja, a bondade do Tai Lung não precisaria ter ali condições. Então o Tai Lung, ele não se tornou mal necessariamente porque ele foi frustrado por não ter o pergaminho. O Tai Lung, ele sempre foi mal. A única coisa que aconteceu foi uma pontadinha foi um gatilho, vamos colocar assim, para despertar esse lado dele. Ele acredita cegamente que ele merece poder. Ele acredita cegamente que ele pode se tornar mais forte, ferindo até pessoas inocentes. Então, para ele não faz a menor diferença quem é um dragão guerreiro ou não. Óbvio que ele ficou triste porque um sonho dele foi quebrado. Mas isso não deveria fazer, pelo menos, ele querer destruir o Vale da Paz. Como vingança. Uma pessoa boa não se vinga, entende? Ela supera isso de outras formas. A gente vê isso no segundo filme, onde aparece o Lord Shen. Po, por exemplo, ele ainda tá, de certa forma, meio que disposto a permitir o Shen ter uma segunda chance. Só não aconteceu porque o Lord Shen não quis. A diferença dos dragões guerreiros é muito complexa. Pelo menos vamos usar só o filme como base, porque na série a gente sabe que tem dragões guerreiros que não eram eu ia falar pessoas, mas, né, são meio que animais ali humanoides. Seres, não eram seres, assim, que eram bons. Por exemplo, o primeiro dragão guerreiro, ao que parece, não foi lá muito bom, né, o dragão. E isso é muito interessante da gente ver, porque desequilibra as coisas, causa um pouquinho de caos que alguém tem que consertar depois. Então ali, um jeito de universo contornar tudo, foi escolhendo um panda bobo, alegre, flácido e brincalhão. Então o Tai Lung, pra mim, como vilão, ele foi extremamente interessante, legal, importante e principalmente imponente, sabe. Ele representava uma ameaça real para o povo. Ele era bem treinado, ele era bem talentoso, ele só faltou mesmo estar do lado dele o destino. Roteiro. Brincadeiras à parte, realmente o Tai Lung ele é uma ameaça real, porque ele treinou bastante, a gente viu isso, mas ainda assim faltava a ele essa questão ali da sorte, por assim dizer. E o Po, querendo ou não, ele tem um certo talento, devido à quantidade de chi que ele tem dentro dele, se você quiser até montar uma teoria desse sentido. Mas fez todo sentido o Tai Lung ter perdido e fez mais sentido ainda Po ser o dragão guerreiro, entende? Todas essas coisas se encaixam perfeitamente. E eu acho que o segundo filme ainda do Kung Fu Panda, aonde o Po enfrenta o Lord Shen, ressalta isso ainda melhor, mostrando pra gente que você precisa superar as suas feridas, você precisa deixar elas serem fechadas, curadas com o tempo, cicatrizarem, para que ela não se torne ali um empecilho que tá te machucando o tempo todo e faça você cometer inúmeros erros. Tanto que o Lord Shen cometeu esse erro exatamente porque ele tinha ali uma ferida bem aberta dentro dele. Mas isso aí é papo para outro vídeo. Deixe nos comentários o seu feedback, ele é sempre muito bem-vindo. Eu gostaria de agradecer você por ter assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se você gosta aqui do conteúdo do canal, se inscreve se você acompanha recorrentemente. Eu acho que essa é a palavra, não sei bem. E temos vídeos de vários outros personagens, o Juiz Frollo, como eu falei no começo do vídeo, ou o próprio Rick, de Rick and Morty, a gente já fez também um vídeo sobre ele. Tá aí no canal, acho que eu vou deixar como marcado no final para clicar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, eu agradeço demais a sua presença e até a próxima.